A economia brasileira iniciou o ano de 2021 em crescimento, segundo números divulgados pelo IBGE nesta segunda-feira. Apesar da alta, especialistas da área não estão tão otimistas assim com o futuro pandêmico que nos espera. Sobre a retomada da economia e a ligação com o mercado de trabalho, nós conversamos agora com o economista e professor do INSPER, Fábio Astrauskas. Bom dia, doutor. Muito bom dia para o senhor. Seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia, Nicole. Bom dia para quem está nos assistindo aqui no Jornal da Manhã, a segunda edição. O Banco Central deve aumentar em 0,5% a taxa Selic de juros, depois desse longo período de queda da taxa que levou justamente o indicador ao patamar histórico de 2%. Por que vai ser necessário fazer esse reajuste da Selic que está sendo especulado para os próximos dias e quais consequências que isso pode trazer? Nicole, como você mesma disse, é uma especulação, nada certo ainda, nada definido. Há especulações em torno de 0,25 até 0,75 pontos percentuais de aumento para a reunião do Copom que se inicia na próxima quarta-feira. O fato é que há três pressões que indicam um provável aumento da taxa Selic nessa próxima reunião do Copom. O primeiro, como o que vem sendo divulgado, e a gente está vendo, é um crescimento novamente da inflação. Recentes, pesquisas junto ao mercado apontam já uma inflação para mais de 4,5% ao ano, ainda abaixo do teto da meta estabelecida pelo Banco Central, mas já indicando alguma preocupação com relação ao futuro da inflação no país. O segundo ponto que pressiona é o movimento lá nos Estados Unidos, que é a referência, o balizador para todas as economias. Há um crescimento, uma retomada de crescimento potencial nos Estados Unidos. Isso de que maneira afeta a gente aqui? Afeta de maneira que os Estados Unidos crescendo, ele estimula o mundo a investir lá, a buscar lá o crescimento, a levar dinheiro para lá e, portanto, faz com que os juros aqui aumentem. E o terceiro ponto é que o próprio governo brasileiro tem tido cada vez mais dificuldade em enrolar a sua dívida, seus títulos, com os juros que está se propondo a pagar atualmente, que são balizados pela Selic. Então, esses três movimentos indicam uma pressão para crescimento da Selic a partir na próxima reunião da quarta-feira, que pode ficar, como você mesma disse, em torno de 0,5 ponto percentual, um pouco para baixo, um pouco para cima. E, Fábio, a gente sabe que o momento delicado que nós estamos vivendo aí por causa da pandemia da Covid-19, o governo acabou de autorizar a retomada do auxílio emergencial, tendo em vista que diversos estados estão fechando novamente os serviços, o comércio. Essa é uma decisão delicada de se tomar nesse momento, mas é melhor fazer isso agora, se de fato o Copom aumentar aí a taxa dos juros, ou seria realmente melhor esperar um próximo cenário para tentar tomar essa decisão? Essa decisão de subida dos juros ela é prioritariamente dada para tentar cumprir uma meta inflacionária. Vamos entender que esse é o principal fator que vai apontar um crescimento ou não. A dúvida que surge é se esse movimento inflacionário que a gente tem observado desde a metade do ano passado para cá, ele tem força para continuar e se perpetuar ou não. Os que defendem que este movimento inflacionário tem força para continuar, defendem que o Banco Central tome já, nesse momento, providências no sentido de aumentar a taxa de juros e frear o crescimento da inflação. Porém, há outros economistas que entendem que a inflação teve um surto inflacionário, que ele foi dado em setores específicos ao longo do tempo por uma desfunção, por um desequilíbrio na cadeia de suprimentos. O último deles foi agora no preço do combustível, que em fevereiro foi responsável por metade da inflação de 0,86, 0,42 foi o aumento de combustível e que, portanto, passado esses aumentos pontuais, a inflação voltaria a patamares menores e não seria necessário mexer na taxa de juros. Num ambiente de pandemia, onde a gente tem uma projeção de queda, de desaquecimento da economia por conta dessas situações que você mesma citou, de diminuição de circulação, de lockdown, é
é difícil imaginar que a economia tenha força para crescer e, portanto, para alimentar um efeito inflacionário de longo prazo. Então, é um momento difícil para pensar em aumento de juros. Vamos aguardar, então, essa decisão do Copom. A gente conversou agora com o economista e professor do INSPER, Fábio Astrauskas. Fábio, muito obrigada pela conversa e pelas explicações. Uma ótima semana para você. Obrigado a você, Nicole, para quem nos assistiu aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia.